Bom dia, que bom podermos começar mais um dia refletindo e vibrando positividade em nossas vidas. Bem, na reflexão dessa manhã, eu vou convidar vocês para que possamos lavar os nossos olhos. E esse convite ele é parte do livro que nós estamos estudando, Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Nesse tópico do livro, ela começa justamente falando sobre dor. Um assunto que ninguém gosta, né? Na prática é difícil a gente sentir dor, mas a verdade é que quando a gente sente dor, a dor chama tanto a nossa atenção para aquilo, né? Que a verdade é que a gente não tem como deixar de pensar naquilo. Que dói, que a gente sofre. Imagina alguém com uma pedra nos rins. Consegue pensar em qualquer outra coisa quando está diante de uma crise? Aquela dor te faz ficar ali naquele foco, né? Você não consegue pensar em mais nada. Nenhum projeto de meditação é mais potente do que a dor, diz a doutora Ana Cláudia. Quando estamos com dor, nós não conseguimos fazer nada além de senti-la. Ela e nós nos tornamos um bloco único de sofrimento. A gente até tenta pensar em outra coisa, mas a dor, ela meio que nos subjuga. E aí, quando dói, a gente fica 100% no presente. Agora, o convite que a doutora Ana Cláudia nos faz é o seguinte: se nós estamos e a gente consegue ficar plenamente assim no presente, quando a gente está com dor, por que a gente não consegue vivenciar plenamente a alegria? Essa percepção talvez nos permita suportar a dor com mais leveza. Impermanência é o conceito que nos guia aqui. Tenhamos consciência de que tudo passa, seja algo bom ou algo ruim. Vai passar. A natureza do momento é acabar. Nós nascemos para a morte, é a nossa natureza é impermanente. E já que vamos, né, acabar um dia e tudo acaba, por que a gente não simplesmente opta por viver o momento presente, na dor ou na alegria? Do compromisso com o outro no momento presente nasce a curiosidade. Ela anda de mãos dadas com a humildade. Uma pessoa que sabe ou pensa que sabe não é curiosa. Quem só tenta comprovar o que já sabe é outra coisa, chato. E a pessoa chata não desperta no outro a curiosidade nem o desejo de conexão, porque ninguém quer saber nada a respeito de alguém chato. A curiosidade perde a coragem de se conectar com o outro e entrar num mundo totalmente diferente do seu. A humildade acaba sendo uma espécie de pré-requisito para que a gente possa, então, entrar nessa viagem. Não viajamos, né, de encontro ao planeta alheio, de encontro ao outro, né, para confirmar a nossa impressão, mas sim para conhecer o outro, de fato. A sabedoria budista, então, nos incita, nesse momento, a uma prática, que é a prática de lavar os olhos toda vez que nós formos encontrar uma outra pessoa. E alguém poderia dizer assim, mas lavar os olhos por quê? E aí a doutora Ana Cláudia explica aqui, ó. Nós vamos lavar os olhos para não tingir o outro com os nossos preconceitos. Lavar os outros para nos libertarmos dos preconceitos, até a respeito de nós mesmos. Lavar os olhos porque a realidade, às vezes, é difícil ou doída da gente enxergar. Lavar os olhos para ver melhor as coisas bonitas. A natureza mágica nos presenteou com uma torneirinha que lava os olhos e que se põe a funcionar logo que saímos do ventre materno. É tão bela essa imagem, né, do lavar os olhos para ver melhor. E ela vai nos ajudar na velhice, porque, independente do tempo vivido, sempre haverá tempos desconhecidos a viver no nosso Saara pessoal. Então, a gente acaba chegando a um processo que é a compaixão. Agora, tem muita gente que acha assim, que compaixão é empatia, mas não é. Empatia é uma palavra que a gente usa muito hoje, né? Mas a gente pratica pouco. E, na verdade, a gente entende pouco a ideia, né, do que é empatia e do que é compaixão.
A pessoa que é empática, ela tem a necessidade de se colocar no lugar de alguém que está com dor, que está em sofrimento. É como se ela precisasse colocar o dedo ali na ferida, né? Botar o dedo na tomada para dizer assim, ó, aqui dá choque. E aí ela precisa mesmo sentir aquela dor para que ela consiga entender a dor ou o nível de sofrimento que o outro tem. É diferente da compaixão. A pessoa que tem compaixão, ela não precisa, né, botar o dedo na tomada. Ela vai justamente cobrir a tomada para não permitir que o outro sinta dor. Ela tem esse nível de cuidado. E aí, quando eu li isso aqui, né, eu fiquei pensando, porque hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem assim, porque as pessoas ficam falando, só mostram o seu lado feliz, mas a verdade é que todo mundo tem problemas. E aí, quando eu ouço pessoas falando assim, eu tenho a impressão que as pessoas, tipo assim, elas meio que se consolam naquela ideia assim, mas todo mundo tem problema, eu tenho também. E essa coisa da empatia, não, ele tem que ter problema para eu me conformar, que eu também tenho problema, ele tem, eu consigo entender a dor dele, está tudo. E isso acaba sendo assim uma coisa ruim, né? Por que a gente não pode simplesmente querer que a vida do outro seja realmente uma grama verde? Né? Por que a gente, né, não pode simplesmente olhar que a vida do outro é a vida do outro? Que bom que ele seja o mais feliz possível e que bom que eu possa viver o meu dia a dia com as minhas dores e as minhas alegrias, as minhas felicidades, sem ficar tão preocupado com a vida do outro. Né? Mas voltando aqui ao texto da doutora Ana Cláudia, né? Foi um apêndice aí que eu fiz, a verdade é que ela diz o seguinte: dependendo da capacidade interior de gerenciamento das próprias emoções, o ser humano que é empático pode acabar abraçando o sofrimento do outro como algo pessoal, sem perceber que, agindo assim, o que há é uma espécie de sofrimento autocentrado. Ao sofrer pelo outro, entra em estresse relacionado à impotência, porque ele não pode resolver a vida do outro. E aí esse pensamento, né, esse sentimento vai acabar desencadeando no cérebro uma descarga de adrenalina que vai provocar aquelas reações de estresse, de luta, de fuga ou congelamento diante da situação que parece ser impossível de ser resolvida. As voltas com o estresse gerado pela adrenalina empática, chamaremos assim, já há quem congele, justificando, né, a sua inação com argumentos como o sofrimento faz parte da vida humana. Isso é condenável e não tem nada a ver com compaixão. A meu ver, pessoas assim são como zumbis existenciais observando o sofrimento alheio e pensando: a vida é assim mesmo, isso não é meu problema, isso não é comigo, né? Na sociedade compassiva que Daniel Goleman acredita ver sob a superfície indiferente, é conosco sim. Há quem fuja, nem sequer se atrevendo a aproximar-se de quem sofre. Já perceberam aquela situação quando tem um familiar ou uma pessoa doente que as pessoas se afastam? Tem gente que diz assim, mas se precisar de qualquer coisa, mas eu não quero ver, porque se eu ver, eu não consigo ver isso. Eu tenho uma amiga muito querida que eu uma vez fui pedir doação, né, para um orfanato e ela disse assim: eu ajudo, tudo que você precisar, pode me pedir, mas não me peça para ir lá. Aí eu falei assim, mas como não? Eu preciso que você vá lá, porque você precisa que você veja que as doações estão chegando e tal. E ela falou assim, não me peça para ir lá. Não me peça porque eu não consigo ver. Né? Então, assim, a gente precisa entender que são os limites da pessoa, mas, ao mesmo tempo, o que está por trás desse limite, né? Então, por outro lado, tem muitas pessoas que, passando por situações difíceis, né, que precisam de acolhimento, com familiares doentes dentro de casa, percebem isso, a pessoa fala, não vou não. Não. E são momentos que a pessoa precisa das referências. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer na família. É óbvio que aquela pessoa vai pouco a pouco perdendo suas memórias e tudo, principalmente as recentes. Fica difícil emocionalmente o convívio, aquele, né? Mas ela precisa desse resgate de lembranças, ela precisa que a gente esteja lá, ela precisa da presença, ela precisa do afeto, ela precisa do acolhimento, ela precisa do carinho. E aí, nesse momento que ela precisa, todo mundo some. Porque é difícil para mim vê-la nesse sofrimento. Porque eu estou sofrendo muito. Aí tem gente que fala assim, mas a pessoa não está sofrendo, porque ela não vai lembrar.
mas tem uma memória afetiva que fica. E a gente precisa estar ali para os momentos da lucidez, a gente precisa estar ali, né? Mas continuando, apesar desses que fogem, né, aos que enfrentam a luta, oferecendo as suas melhores armas no esforço para atenuar o sofrimento do outro. E aí a doutora Ana Cláudia, no seu livro, vai dizer que ela participa de alguns grupos de apoio a pessoas enlutadas, e ela sempre se emociona quando entra alguém não para receber ajuda, mas para amparar quem viveu o mesmo drama. Certa vez ela encontrou uma jovem que tinha perdido o pai, e a jovem disse assim, eu estou aqui para encontrar outras pessoas que passaram por isso, e para dizer a elas que estamos juntos, para perguntar o que você está fazendo para melhorar, porque eu estou fazendo. E começou a listar as suas atitudes para lidar com o luto da melhor maneira possível. A verdade é que a gente pode estar ali no inferno, mas nem por isso a gente precisa fazer parte dele. Ajudar alguém que está no sofrimento conosco é a melhor maneira da gente sair. Muitas vezes a nossa presença é a melhor ajuda que a gente pode dar. Aliás, quando menos a gente souber o que dizer, melhor a gente vai se sair nesses momentos. A nossa humildade vai falar diretamente ao coração daquele que precisa de ajuda. Em algum momento, gente, todos nós precisaremos de ajuda. No Saara, né, que é nessa fase do envelhecimento, talvez a gente precise ainda de mais ajuda. No primeiro semestre de 2021, o pior momento da pandemia, a doutora Ana Cláudia perdeu um amigo por quem ela nutria um enorme afeto e admiração. Era um médico como ela e teve a forma mais grave de Covid e ficou alguns meses de muito sofrimento na UTI. Como ele morava em outra cidade, ela viajou algumas vezes para vê-lo, movida pela esperança de contribuir de alguma maneira para a sua contribuição. A sua partida, né, a levou a um território de luto profundo. Mas, por causa de tudo que ela escreveu até aqui, ela sabe que Ariel vive dentro dela. Saiu do mundo concreto e permanece no mundo simbólico. Em parte, né, a doutora Ana Cláudia diz, eu existo e sei quem sou pelos olhos do meu amigo. Minha experiência de perdê-lo, portanto, está muito mais relacionada à transformação do que à destruição. Ela teve muito amparo ao lidar com a morte desse grande amigo. E, mais de uma vez, ela foi socorrida pela força da compaixão. Curiosamente, houve quem se surpreendesse com a dor dela, acreditando que, por ela ser médica e lidar tanto com a morte, ela estaria imunizada contra o sofrimento. É um pensamento análogo ao das pessoas que, por levarem uma vida certinha, alimentando-se bem, dormindo bem, praticando atividades físicas, acham que jamais vão adoecer. A verdade é que vão. Não existe isso de que nada de ruim pode acontecer a quem faz o bem. Assim como não tem uma espécie de vacina para a dor da perda. Fazer o bem é um modo de viver, não um trajeto ao final do qual encontraremos benefícios. E a escolha da compaixão nada mais é do que uma escolha de como funcionaremos neste mundo. E a doutora Ana Cláudia, ela diz o seguinte, que ela escreve o termo escolha, mas, na verdade, ela não tem muita certeza sobre isso. Talvez não seja uma coisa muito opcional. Ao menos se a gente deseja viver bem, envelhecer bem, morrer bem, a morte bela, né? Da mesma maneira que o nosso sangue corre dentro de nós a uma determinada velocidade, que o nosso coração bate com uma frequência desejável, que as nossas taxas de colesterol devem estar equilibradas, todos precisamos de um índice básico de compaixão e amorosidade na corrente sanguínea para viver. Sem esse requisito, a gente vai acabar passando pela vida sem jamais compreender a beleza que há nela. E aí, com essa mensagem, eu os convido, né, e a mim também, para que possamos exercitar mais a compaixão, termos um olhar mais generoso diante da vida e buscarmos, né, nos conectar de forma plena com todos os momentos que a vida nos proporciona. Que a gente possa, cada dia, viver, né, o nosso melhor. Muita paz.